médico era tão obcecado por uma de suas pacientes que, quando ela morreu, ele roubou o corpo dela e manteve ela como sua noiva por diversos anos. Em 1930, Cole Tanzler era um médico que trabalhava na ala de tuberculose de um hospital na Flórida, nos Estados Unidos. Foi lá que ele conheceu a Helena Milagro, que tinha ido no hospital junto com sua mãe para fazer um exame. O Cole ficou imediatamente obcecado por ela, porque, de acordo com ele lembrava dela de visões anteriores que ele tinha tido, que ela já tinha sido revelada para ele em sua mente no passado. A Helena tinha casado alguns anos antes, em 1926, mas ela foi abandonada pelo marido depois de ter um aborto espontâneo. Então, legalmente, ela ainda era casada, mas o marido tinha deixado ela. Ainda no ano de 1930, a Helena ficou internada porque ela foi diagnosticada com tuberculose, uma doença que na época matava muita gente, não tinha cura para isso, e quase toda a família dela também morreu dessa doença. O Cole foi o responsável por cuidar dela. Ele sabia que provavelmente ela não resistiria, mas ele fez de tudo para salvar a vida dela, tentou vários tratamentos alternativos, mas infelizmente ela não resistiu e morreu. Dizem que antes dela falecer, o médico falou que amava ela, que era apaixonado, deu vários presentes, várias coisas, mas não há nada que prove isso, que ele realmente se declarou e ela sabia desse amor que ele sentia. Como eu disse, Helena não resistiu, morreu no ano seguinte, em 1931, na casa dos pais dela. O Cole pagou todo o funeral dela e, com permissão da família, ele construiu um mausoléu e um cemitério que ficava perto da casa dele. E todas as noites ele ia visitar o túmulo dela. Até que, em uma noite de abril de 1933, 2 anos depois da morte da Helena, o Cole foi até o cemitério de madrugada, na surdina, e removeu o corpo da Helena do túmulo dela. Ele colocou o corpo dela num carrinho de brinquedo e levou até sua casa. Tempo depois, ele diria que toda noite que ele ia lá pro túmulo dela e ficava ali, ela ficava do lado dele, o espírito dela ia, conversava com ele, eles cantavam uma serenata juntos, e recorrentemente esse espírito pedia para que ela fosse retirada de dentro do túmulo. É claro que o corpo já estava muito decomposto, mas ele dava um jeito. Ele fez o rosto dela com cera, vidro e gesso, e conforme a pele do cadáver se decompunha, ele substituiu por um tecido de seda. Após o cabelo dela começar a cair, ele foi lá e fez uma peruca para substituir. Ele encheu a cavidade abdominal torácica com espuma, tecido, para parecer que estava ali no formato de um corpo. Ele vestiu os restos mortais, colocou numa cama, ele usava recorrentemente diversos desinfetantes e coisas que pudessem fazer com que não tivesse um cheiro muito forte, e também para tentar retardar a decomposição. Conforme os anos foram passando, ele praticamente fez um novo corpo, porque o corpo foi se decompondo. Em outubro de 1940, a irmã da Helena ouviu alguns rumores de que o Cole tinha pego o corpo da irmã dela e mantinha na casa dele. Parece que do lado de fora da janela da casa dele alguém tinha visto ele dançando com o cadáver. A irmã da Helena foi até lá confrontar ele, entrou na casa e descobriu o corpo da irmã. Ela logo chamou a polícia e o Cole foi preso. Cole foi examinado psiquiatricamente para ver se ele era mentalmente capaz de responder pelos seus atos. Foi visto que sim, ele foi acusado de destruição de sepultura e de remover um corpo sem autorização, mas depois esse caso foi arquivado, não foi pra frente e ele foi solto. Depois da descoberta do cadáver, o corpo dela foi levado até um local onde foi exposto e várias pessoas viram uma daquelas exposições, sabe, que eu já contei pra vocês aqui, de corpos reais. Só que isso não durou muito tempo e depois o corpo dela foi novamente enterrado no mesmo cemitério que ela tinha um túmulo, só que em outro túmulo sem identificação, para evitar mais adulterações, que alguém fosse lá ou até mesmo o próprio Cole roubasse novamente.